Salve, torcedor! Em noite que tudo deu errado, Corinthians perde a sua invencibilidade na Libertadores. Bora comigo para a resenha. Os primeiros 10 minutos foram aqueles 10 minutos padrões. O Corinthians teve uma chance, uma bola para a área, o cabeceio foi para fora. E a gente viu um Corinthians muito nervoso como um todo, errando jogadas e decisões muito bestas. O Mateuzinho tem uma oportunidade de finalizar e finaliza nas costas do Yuri Alberto. E o Platense chegava pouco, porém quando chegou numa bola aérea, o Hugo errou na saída de bola. Ela pega no braço do Garro, pênalti, que o Zapiola pega e abre o placar para a equipe visitante. Era um Corinthians que até então não produzia nada, era um Corinthians nervoso, que tinha mais a posse de bola, como é padrão do Diniz, porém era uma posse de bola que não levava nada a lugar nenhum. O Corinthians tenta responder logo em seguida, uma boa jogada do Bidon pela esquerda, o Yuri cabeceia fraco, sem dificuldades para o goleiro, e como era de costume, a gente via um Corinthians mais presente no ataque do meio para frente, com aquela posse de bola, como eu disse, mas não produzia e começou a errar muito. O Corinthians tomando decisão errada, errando passes bobos. O Corinthians muito perdido no jogo dessa noite até aquele momento. Vamos continuar a resenha aí. O Platense tem uma oportunidade aos 35, no Zappioli carregando essa bola pela direita, finaliza. O Hugo faz a defesa. Aos 33 o Corinthians tem uma oportunidade, aos 43 o Corinthians tem uma oportunidade mais forte. Numa troca de passes, a bola chega para o Memphis Depay, que finaliza para a defesa do goleiro argentino. Já dentro dos acréscimos, o Zapiola, autor do gol e até então homem do jogo, finaliza de longe. O Hugo faz uma boa defesa de mão trocada, mandando para escanteio, e a gente vai para o intervalo desse jeito, com o Corinthians nervoso jogando em casa e o Platense mandando no jogo. O Corinthians muito nervoso, errando muitas coisas bestas, muitas decisões bestas. Na volta para o segundo tempo, o Corinthians volta com alterações, entra o Caio César, para o time ficar mais ofensivo. E os primeiros 10 minutos do segundo tempo são o retrato do jogo até então. O Corinthians com a posse de bola, com mais tempo com ela, só que com uma dificuldade absurda de produzir ofensivamente falando. Né? O Hugo erra feio na saída de bola e o Zapiola faz o 2-0 logo nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. Ainda que o Corinthians tivesse mais a posse de bola, numa dessas posses de bola, o Hugo errou a saída, Zapiola 2-0. Eu vou pedir para você já deixar aquele like, se inscrever no canal, seguir Instagram, TikTok, todas as nossas redes, @entreaslinhas22, porque a Copa do Mundo está chegando e a gente vai junto nessa cobertura rumo ao hexacampeonato, torcedor. Bora, vem comigo. O Corinthians perdendo por 2-0, muito pressionado, tem uma finalização, tem uma oportunidade com o Garro de fora da área. O Platense estocava às vezes, e aos 20 minutos tem uma oportunidade de finalização de fora da área para boa defesa do Hugo. Né? O Corinthians buscava o ataque logo em sequência, buscando esse primeiro gol. Tem uma oportunidade com o Matheus Bidu, que finaliza muito mal. Lá perto dos 30, tem uma boa jogada trabalhada, uma tabela entre o Labiari e o Matheus Bidu, que volta a finalizar muito mal. Né? E a gente vê realmente assim, um Corinthians muito abaixo na noite de hoje. Muito abaixo, produzindo pouco e errando muito coisas bobas, como eu já falei lá atrás. Com mais posse de bola, com algumas oportunidades, como
uma boa jogada do Caio César. O Yuri é empurrado aos 34 minutos, o juiz vai no VAR e não marca o pênalti, depois cancela. Já perto dos 40, o Labiade finaliza de longe para boa defesa do goleiro argentino. E aí o Corinthians já por abaixo, fazendo alterações, povoando o campo defensivo do Platense. Tem uma boa jogada num cruzamento, aos 40 minutos, já perto do fim do jogo. O Pedro Raul cabeceia muito fraco, né? E nessa pressão, o Corinthians tem um pênalti marcado ali, que é revisado e anulado pelo VAR ali aos 46 minutos. O Corinthians, e o que a gente viu como um todo, foi um Corinthians muito mal. Me lembrou, torcedor, você vai lembrar, do Corinthians antes de ganhar a Libertadores. Lembra daquele jogo de 2006 contra o River? Que teve aquele quebra-pau. O Corinthians, me parece, nos últimos 2 jogos, Peñarol e Platense, que perdeu a aura que tinha construído no começo da Libertadores. É um time com medo, é um time sem confiança, é um time que treina, tem a posse de bola, mas não produz nada. Não produz nada. É um time que não oferece, que não ofereceu perigo real ao gol do Platense na noite de hoje, jogando em casa. E, inegavelmente, sem muita discussão, você não precisa entender muito futebol para saber que o Corinthians é infinitamente melhor do que os argentinos. Entendeu? Infinitamente melhor. 11 ali, 1 por 1, os 11 não tem um jogador do Platense que seja melhor do que o elenco do Corinthians hoje. E um time do Corinthians muito abaixo, com medo, errando decisões muito fáceis ali. O Fernando Diniz, quando mexeu também, não surtiu efeito na noite de hoje. Aí você vai chegar para mim e falar, Lu, o time está classificado. Beleza, está classificado, porém o futebol que vem sendo apresentado nesses 2 últimos jogos, Peñarol e especificamente o Platense, é preocupante. Não pode. Se você quer brigar pelo título, brigar por coisas grandes na Libertadores, você tem que, se não passar por cima, se impor dentro de casa contra um time muito pior que o teu, em todos os aspectos. E não foi o que o Corinthians mostrou no jogo de hoje, especificamente. E mais do que render ou não, porque às vezes o jogador está num dia ruim. A aura do Corinthians nos 2 últimos jogos parecia aquele Corinthians que nunca ganhou a Libertadores e estava muito nervoso. Jogadores sendo tirados do sério muito fácil. O seu Gabriel Paulista adora uma treta, ama uma confusão. Cartões bobos. E assim, e além de cartão, como eu já falei, decisões muito mal tomadas. Decisões claramente tomadas errado. Que jogadores do nível dos jogadores do Corinthians não podem tomar. Principalmente jogando contra um time muito inferior dentro de casa. Eu quero saber se você concorda comigo. Você acha que realmente o Corinthians está decaindo nos últimos jogos, especificamente Peñarol e o Platense hoje? Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui o que achou do jogo, se achou que o Corinthians realmente foi mal, ou se eu perdi algum ponto desse jogo, tá? Se inscreve no canal, deixa aquele like que ajuda muito aqui o canal. A Copa do Mundo tá chegando, tem Champions League agora no fim de semana, então vem comigo, se inscreve, deixa like. Vamos juntos acompanhar a seleção brasileira rumo ao Hexa. Muito obrigado por acompanhar no vídeo de hoje. Tamo junto e não se esqueça, torcedor. O futebol se entende entre as linhas.